Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sociedade Aberta, que a partir desta semana passa a ser apresentado a este horário, às 6 da tarde e a terça-feira, aqui na TCV Internacional, e que reposição quarta-feira, às 4 da tarde. Hoje o programa vai falar da interferência da família na vida do casal. Especialistas dizem que quando há o envolvimento da família de origem em assuntos que dizem respeito apenas ao casal, como educação dos filhos, compra de moradia e outros, a saúde da relação pode ser comprometida. Para falar deste assunto, nós convidamos para estar aqui conosco a psicóloga Patrícia Évora, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Também conosco nós temos a socióloga Lia Medina. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. E você também, já sabe, pode participar deste programa, é só ligar para 594-9714. 594-9714, pode inscrever agora mesmo através deste número que está no seu ecrã e depois, mais à frente, vai poder participar. Ali depois de 6h25, 6h28 aproximadamente, vamos retornar a ligação para você participar deste programa. Também, se quiser, pode na nossa página no Facebook deixar os seus comentários. Vamos mais à frente também ler o seu comentário e também se tiver perguntas. Hoje o nosso tema de conversa é a interferência da família na vida do casal. Queremos a sua participação neste programa. É só ligar para 594-9714 ou utilizar a nossa página no Facebook para deixar os seus comentários. Ligue e dê a sua opinião sobre a interferência da família na vida do casal. Começamos por si, Patrícia Évora, enquanto psicóloga, para nos dizer o que é que nós podemos entender por interferência para as pessoas que estão a nos acompanhar, para poderem saber claramente o que é que nós estamos aqui, o que é que vamos querer debater ao longo deste programa. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite, não é? E também saudar as pessoas que estão lá em casa a nos assistir e dizer, primeiramente, felicitar pelo tema, não é? É um tema bastante complexo e desafiante, não é? Para debater. E respondendo diretamente, interferência é tudo aquilo que vem de fora, não é? É tudo aquilo que, é toda a variável externa que vem de fora e, neste sentido, mais particularmente na família, que interfere no casal, não é? E que pode ter repercussões positivas, não é? Há interferências que são boas e podemos, ao longo da nossa conversa, esmiuçar isso, mas também pode ter repercussões bastante complexas e que traz consequências menos boas, não é? Vamos ouvir também a Lia Medina, enquanto socióloga, para nos dizer o que é mais teria a acrescentar sobre essa questão de interferência e observando também para a realidade, a nossa realidade, o nosso país, como é que se dá a interferência das famílias na vida do casal. Obrigada primeiramente pelo convite, Adair, também cumprimento as pessoas em casa. Portanto, a interferência geralmente acontece quando é emitida uma opinião que não foi solicitada, ou então que essa opinião vem disfarçada de uma ordem, não é? Portanto, a pessoa espera que o conselho, que a sua opinião seja seguida porque é aquilo que é o correto. E como disse a Patrícia, normalmente nestas situações essa interferência acaba por ser vista de uma forma muito negativa e com consequências geralmente muito complicadas para a estrutura familiar, quer da família nuclear que a gente esteja a referir, quer até da família de origem dos dois membros do casal. A Patrícia disse no início que há interferência positiva e negativa. Vamos começar por aí para nos explicar o que é isso, Patrícia. Por exemplo, podemos pensar que um indivíduo, uma pessoa ou então o próprio casal necessita daquilo que nós chamamos de rede de apoio, da rede de suporte a primeira rede de suporte que nós temos é a família, não é? São os nossos familiares e que estão lá para quê? Para nos auxiliar, não é? Nas dificuldades, para nos orientar, não é? Para nos aconselhar. E podemos dizer que há casais que são casais, mas que são imaturos, não é? E que provavelmente da experiência dos nossos pais é uma mais-valia no processo de maturação, digamos assim, do casal, não é? Então a Patrícia está a dizer que é normal, por exemplo, a sogra chegar em casa e começar a dizer, dar algumas ordens, entre aspas, ou algumas sugestões para aquele casal jovem? Não. Vou enquadrar, não é? Quando eu digo, por exemplo, orientações, não são ordens, não é? Quando eu digo, por exemplo, aconselhamentos, não é? São visões positivas, não é? Que
que vai fortalecer o casal e não ordens. Ordens já é aquela outra parte que a colega já acabou por dizer, por falar, que vai emitir opiniões, que vai, por exemplo, persuadir o casal a decidir, não é? A tomada de decisão de acordo com aquilo que a família quer. Aí sim, aí já entramos num patamar de influência, persuasão e também de a parte negativa, não é? E este aqui é o outro lado negativo, não é? Então, é só para esmiuçar essas duas partes. Há uma parte da orientação, uma parte do crescimento pessoal que podemos assimilar aqui dessa orientação e há, de facto, essa outra parte que podemos dizer que é uma intromissão, não é? Intromissão familiar, que eu vou decidir mesmo o que é que deve ser feito nas decisões que compete unicamente ao casal. Aí sim, aí já temos essa referenciação negativa. Essa questão de interferência, quando nós estávamos a preparar este programa, abordámos várias pessoas, falámos com outras pessoas, outros especialistas, diferentes áreas, sobre essa questão de interferência da família na vida do casal, e muitas pessoas nos diziam assim: interferência é muito, Odair, é muita interferência, mas agora, para dar a sua opinião em frente das câmaras, pouca gente queria falar. Porquê? Falar de interferência da família na vida do casal é um assunto que pode ferir suscetibilidades? Eu acredito que sim. Sobretudo se nós pensarmos que as famílias aqui na sociedade cabo-verdiana normalmente são famílias que são designadas de famílias extensas, portanto não é só o casal e os filhos, normalmente há outros membros da família que moram junto, a mãe, o tio, uma tia, a avó, etc. Então, nesses casos, quando a convivência é dentro da mesma casa, é muito complicado de facto não haver interferência porque estão todos juntos. Daí que seja um tema de facto muito pertinente para a sociedade cabo-verdiana, porque de facto a proximidade física e até geográfica em que todos nos encontramos, vivemos em ilhas, em cidades ou em localidades geralmente pequenas, em que a probabilidade de nos vermos todos os dias e várias vezes ao dia aumenta. Então, é natural que haja essa percepção de que de facto há muita interferência. Só que, como disse aqui a Patrícia, nós temos que tentar perceber que há interferências que se traduzem na ajuda ao casal, que pode ser uma ajuda, por exemplo, a cuidar dos filhos, uma ajuda, por exemplo, para conseguir um empréstimo para habitação própria, etc. Mas depois há o lado de que essa ajuda pode vir muitas vezes escondida ou ter camuflado, por exemplo, um dever ou uma obrigação, depois o casal ter que fazer algo que essa pessoa que ajudou acha que deve ser assim. Portanto, tem que haver sempre esse equilíbrio e o casal estabelecer regras até onde é que os elementos da família podem interferir, onde e em quê. Isso é fundamental para que depois não haja dissabores e que não haja conflitos. Mas nesses casos, por exemplo, quando é uma outra família que formou, os filhos saem de casa, não deve haver um distanciamento dos pais? É aconselhável. É aconselhável porque é uma nova família que se está a formar, cada família acaba por construir os seus valores, as suas regras, só que o que é que acontece? Quando são jovens, pessoas muito novas, geralmente ainda não têm independência financeira e depois temos a questão da habitação. Não é fácil também, muitas vezes, para jovens casais manterem ou conseguirem sustentar-se em casa própria. E aí, quando se mistura o novo casal, a nova família, com uma família que já está estruturada com muitos anos de convivência, com regras e com padrões, é natural que aí, como eu disse, surjam cada vez mais conflitos. E, de facto, uma das estratégias para se evitar conflitos é haver algum distanciamento físico entre as pessoas, portanto, e sobretudo quando há casos daquelas interferências negativas, aquelas imposições e aquelas ordens. Quando alguém vai à casa do outro para dizer o que é que deve fazer. O que deve fazer. Nós temos posso dar um exemplo aqui, que é o seguinte: pensamos bem aqui, e que isso acontece mais a nível da figura feminina, não é? Que é o seguinte: o Odair tem aqui o seu filho, não é?
se calhar vou inverter um pouquinho. Eu tenho o meu filho, não é? E que ao longo dos anos esteve comigo, nós tivemos aqui uma relação muito boa, que funcionou muito bem e que praticamente somos parceiros da vida, digamos assim. E de repente aparece uma fulana estranha, digamos assim, que veio roubar o meu filho de mim, não é? Há essa sensação quando se fala de sogra-nora. Não é? Então vai se sentir, por exemplo, tipo que vou perder o meu filho para essa estranha. E aqui começa a acontecer comparações, entrando diretamente agora na sua questão. Se for lá à casa do meu filho, eu vou dizer, o meu filho não gosta dessa camisa feita assim, não gosta, não é assim que se faz essa comida, ele não gosta disso assim. Então temos essas interferências que acabamos muitas vezes por esquecer de que o filho acabou por adotar mais uma função, que não é somente função de filho, não é? Mas também que é uma função, nesse caso, de marido, que terá que repartir essas duas funções de uma forma bastante equilibrada, não só para dizer que já não ama a mãe, não é? Porque a mãe muitas vezes se sente traída por essa pessoa que vai roubar o meu filho, não é? E agora que a atenção vai estar direcionada toda para essa pessoa, para essa outra mulher, não é? Então, a Lia tinha sugerido, ela disse, pronto, uma das coisas boas que pode acontecer é o afastamento físico. Quando o filho começa a afastar da mãe, isso pode ser, a mãe pode entender isso então como um abandono, por exemplo, como um abandono, e que se calhar a nora já conseguiu o que queria, que era... E vamos ouvir aquelas pessoas que às vezes ouvimos, que é na sua aquela mentalidade. mulher já lhe fez a cabeça. Exatamente, mas que é a mentalidade nesse caso da mãe, não é? Que a pessoa veio para roubar o filho, não é? Daí entrarem todos esses atritos. Relativamente ao afastamento, é muito bom, nós temos aqui um afastamento que deve ser visto como um afastamento adequado. Não afastar muito para não quebrar a parte boa, não é? E também afastar o suficiente para impor limites. E são nesses limites que nós vemos o grande desafio. Imagine que eu moro na casa dos meus pais, com a minha família nuclear, que eu acabei por constituir, mas que na casa dos meus pais tem as regras, tem as convicções que são diferentes do meu marido, nesse caso. Então, como gerir isso? Como impor um limite num espaço que não é meu, num espaço que eu tenho uma determinada dependência, que pode ser financeira, como a colega diz, mas também tem aquela independência emocional, que é aquela mais perigosa, não é? Porque na dependência emocional a pessoa pode deixar ser manipulada, não é? E ficar lá como um fantoche. Não sabe se posicionar perante a mãe ou perante os familiares e não sabe, por exemplo, defender ou investir no seu relacionamento, que é um dos aspectos a ser aconselhado, não é? É que o homem, neste caso, ou o casal, neste caso, invista no seu relacionamento, porque é um relacionamento que está a crescer, não é? Está a iniciar e que está a crescer e que vai dar frutos dependentes da cota parte dos dois lados. E quando, por exemplo, a mulher ou o homem deve partilhar com os pais o que acontece dentro da sua casa? Ou não? Lia primeiro. Deve partilhar até um determinado ponto. Como disse a Patrícia, uma nova família que se está a formar precisa começar a estipular as suas normas, as suas regras e essa questão peço desculpas, agora falta uma palavra. Do quê? Nós estamos aqui a falar, por exemplo, de partilhar. Se pode partilhar? Partilhar, mas não em demasiado. Eu acho que aqui há que haver um equilíbrio, um meio termo. Porquê? Porque depois, quando há partilha, por exemplo, normalmente coisas negativas, a tendência da família de origem é ficar do lado do seu ente. E depois, quando o casal reconcilia-se ou resolve os seus problemas, dificilmente depois a família consegue retomar a sua neutralidade, porque entretanto ficaram magoados, ficaram ofendidos porque o outro fez o seu ente querido sofrer. Portanto, aqui o que dizem é partilhar, mas que é como a questão do distanciamento. Não é corte total com a família, algum distanciamento que permita essas famílias funcionarem de forma independente e permita que quando quiserem se possam reunir todos e partilhar e continuar a fazer aquilo que se chama família mais extensa e alargada.
alargada, porque esses momentos de convívio são essenciais. A família nova que se forma, tal como disse a Patrícia, precisa continuar a ter orientação por parte dos pais, dos avós. Quando surgem os filhos, os avós querem estar com os netos e, portanto, esse distanciamento não é um corte radical com a família, é, sobretudo, arranjar equilíbrio, arranjar meio-termos para que todos os lados, todos os envolvidos possam ter tempo e espaço para se criarem e desenvolverem. Na nossa sociedade, de uma forma geral, talvez na nossa geração seja menos, mas as pessoas, por exemplo, os sogros, as sogras, vão à casa do outro sem avisar. E vão, chegam, entram. Isso deve ter regras para isso ou não? Ou tem que ser normal e natural? Olha, aqui é algo... Lembrando na nossa sociedade, como é que nós vivemos. Está bastante normalizada, não é? Mas porque sentem-se também parte, não é? Sentem-se parte da família e que há essa abertura para o fazer, não é? Se falarmos do ponto de vista ideal, não é? Existe algum protocolo, não é? Para dizer, por exemplo, ver a disponibilidade do próprio casal, se está disponível, se está em casa e também para se preparar para receber os sogros, não é? Mas aqui a cultura é, eu quero ir visitar o meu filho e eu vou. Se está, não está. E muitas vezes, se ele não está, até fico chateada. Acontece muitas vezes. E depois já é aquela cobrança, não é? Eu falo disso, por exemplo, pelo telefone. Então, ligam-nos, por exemplo, pelo telefone e se não atendermos, não é? E depois já há essa cobrança. Eu liguei várias vezes, não encontrei, vocês não responderam. Então, nós temos essas pequenas interferências que agora acabam por ser alguns ruídos e que vão lentamente enfraquecendo, digamos assim, o casal, não é? Isto aqui, o exemplo do telefone é não é? Exemplo da comida, por exemplo, preferida e da forma pela qual o filho gosta é outro. Exemplo, por exemplo, de como fazer com os filhos é outro. Então, há aqui um conjunto de variáveis que só, por exemplo, não há uma grande relevância, mas ao juntarmos tudo isso, aquilo vai crescer, não é? E trazer aqui um grande impacto e que pode até abalar o relacionamento do casal. A sua opinião, rapidamente, antes, e vamos ouvir a Celeste daqui a pouco, mas eu gostaria de ouvir a Lia também sobre este ponto, para nós fecharmos este ponto. Daquele contacto de ir lá à casa a hora que quiser? Não pode haver esse... Não deve, aliás. Mas aqui, quando se diz não deve, não é que seja uma regra para todas as famílias, porque as famílias têm que ser livres, cada uma à sua maneira, para estipular regras. Se na família A não querem esse comportamento, acham que não é adequado, tem que se respeitar. Mas se na B é natural, até porque muitas casas não se fecha a porta à chave, ainda há aquele hábito de deixar as portas abertas, as pessoas são vizinhas, não é? Ou moram em cima ou moram do lado, pode ser natural. O que é importante é que a família, entre si, primeiro o casal e depois com os outros membros, definam essas regras. Não, é normal tu vires sem avisar ou não é normal, nós queremos que nos avises primeiro para evitar algum tipo de situação. Mas, de facto, o que tem que haver é comunicação e as pessoas combinarem previamente como é que querem que tudo funcione e como é que acham que deve ser o funcionamento da família nuclear e da família, portanto, dos avós, dos pais, dos tios, etc. Lembramos a si que está a nos acompanhar neste momento, que vai poder participar neste programa. É só ligar para 594 9714, 594 9714. Por agora vamos ficar com a opinião de Celeste Fortes. Ela é antropóloga. Para mim, enquanto antropóloga, eu não consigo desligar-me de antropóloga e de mulher e de cabo-verdiana, mas eu acho que nós temos aqui dois aspectos importantes. Primeiro, nós viemos, quando eu digo nós, principalmente a nossa geração, da década de 80 e por aí fora, nós somos uma geração que agora está a construir uma família muito pequena, muito nuclear, digamos assim. E vivemos o nosso cotidiano muito fechado sobre nós, né? Só a nossa casa. Mas culturalmente e socioculturalmente falando, Cabo Verde sempre viveu com essa prática de família alargada ou de uma casa onde sempre há várias pessoas. Eu acho que esse é um aspecto importante para percebermos essa questão da interferência,
porque nós hoje achamos que isso pode ser uma interferência do ponto de vista negativo, né? Mas para quem vem de uma prática de família mais alargada, pode achar que é uma mera participação na vida daquela família. Claro que há um outro aspecto que é importante, que eu costumo dizer, né? Em Cabo Verde, família bonita só na fotografia. A família, as famílias, melhor dizendo, porque nós não temos só uma família, só um modelo de família, organização familiar em Cabo Verde, as famílias são espaços de conflito e de aliança. Então, nós não podemos desligar o conflito da aliança. Os conflitos acontecem porque as pessoas têm personalidades diferentes, porque há expectativas diferentes. Por exemplo, eu não posso dizer à minha mãe ou à minha sogra, que são de uma geração anterior, que não podem participar ou tentar participar. Eu vejo isso pela forma como tentam educar os netos, por exemplo, tentam dar sugestões sobre como é que deve ser, como é que não deve ser. Então o conflito surge aqui porque também há essa questão intergeracional, há a questão de nós termos vivido noutras realidades, também é preciso pontuar isso, e há essa questão de nós termos essa expectativa de que é a minha família, é o meu familiar, então precisa de mim. Como se diz em crioulo, sangue que te esconde. Mas nós temos hoje uma outra realidade e eu acho, pelo menos para mim, a leitura que eu faço é que nós temos vivido choques intergeracionais que fazem despoletar essas questões, por exemplo, sobre a interferência da família. Se eu convido um familiar a participar, por exemplo, pedindo opinião, por aí fora, convido porque a opinião é importante e porque eu quero que participe. Mas se não convido, acho que aí já é interferência. E isso pode gerar vários conflitos e nós temos que começar a perceber que, como eu disse há bocadinho, as famílias vivem de conflitos. Quando saímos das casas dos nossos pais e das nossas mães, precisamos sentir a presença. Eu não acredito que haja pessoas que não gostam de sentir essa presença, de saber, não, eu posso contar com ela, eu posso contar com ele. Acho que é uma presença muito importante, a participação é importante. Eu vejo muito isso também porque, sobretudo quando se tornam avós, a ligação entre os netos e os avós é muito especial e é muito importante. Então, acho que devem participar, não devem interferir. Eu não vejo a interferência como algo que tenha positivo ou negativo. Eu separo muito a interferência da participação. Interferência é mesmo interferir sem ser convidado, né? Porque quando não convidas alguém para participar da tua vida e quer forçar, porque, por exemplo, é o meu filho ou é a minha filha, então eu tenho que participar, mas se eu não te convidei para participar, se nós estamos numa outra casa é porque há ali alguma coisa que se rompeu, eu quero alguma liberdade. Então eu não posso interferir, isso é muito negativo, gera conflitos, sobretudo porque as pessoas têm personalidades diferentes, isso é muitas das razões de conflito familiares que eu identifico em Cabo Verde, porque não há esse limite as pessoas não têm às vezes noção do quanto prejudicial é a interferência na vida de uma outra família, mesmo que seja, nem digo de uma outra família, de uma outra casa, porque a pessoa saiu de casa. Sair de casa é, para mim, em termos antropológicos, um exercício de libertação de algumas daquela casa, libertação no sentido positivo. Agora quero experimentar, ter autonomia, saber o que eu quero fazer, construir o meu percurso familiar. Então, a partir do momento em que tu rompes com aquela casa no sentido de sair, acho que as pessoas devem respeitar. O programa Sociedade Aberta, no Novo Dia, hoje aqui a falar sobre a interferência da família na vida do casal. Lembrando ainda, se quiser dar a sua opinião, pode fazê-lo. É só ligar para 594-9714, 594-9714. Daqui a pouco vamos abrir a nossa linha para ouvir a opinião também dos nossos telespectadores. Faça isso. Lia Medina, nós acompanhamos agora a antropóloga Celeste Fortes a dar uma visão antropológica sobre as famílias cabo-verdianas e a interferência das famílias na vida do casal. Eu gostaria também de ouvir a sua opinião, o que é que teria a dizer da sua análise sobre o que afirmou a Celeste Fortes.
Eu concordo com tudo e destacaria, frisando mais uma vez o que ela disse, que há que distinguir entre interferência e participação. Como ela disse, o ser humano é um ser social. Nós precisamos e convém que tenhamos pessoas que gostem de nós, próximas de nós, para nos ajudar a todos os níveis. E também destacaria a questão de que não há famílias perfeitas. Muitas vezes nós temos a tendência de achar que na família é tudo rosas e perfume. Na outra família. Nós pensamos sempre na outra família. Sim, mas não. Na verdade, como ela disse bem, a família é um espaço onde se geram muitas dinâmicas e onde geralmente a pessoa até está mais à vontade para ser aquilo que ela verdadeiramente é. Então é natural que nesses espaços sejam espaços propícios para haver conflitos, para haver divergências. Só que, como ela disse, uma coisa é a pessoa ser convidada a participar e a emitir a sua opinião, outra coisa é que essa participação seja vista como uma oportunidade de fazer com que o casal faça algo que essa pessoa quer e não aquilo que o casal entende que é bom para si e para a família que está a constituir. Patrícia, também a sua leitura? Acho que ficou-me aqui poucas palavras, não é? Porque, não, mas ela salientou uma coisa que me chamou a atenção, não sei se lhe chamou a atenção, que as pessoas têm que dizer, é outra casa. Sim. Você saiu de casa. Sim. Tem na sua casa. Você não vai para outra casa dar opinião sem ser convidada a dizer algo. Sim. A questão da outra casa, não é? Porque estou desvinculada, é praticamente uma desvinculação, tanto quanto física e afetiva, não é? Daquele núcleo familiar que a pessoa veio, que o casal veio, e que vai construir algo novo. Então, este algo novo que muitas vezes é que vem como uma ameaça, não é? Porquê? Porque já a família vai perder o controle. Porque anteriormente controlava de uma certa forma, não é? Se está no seio da minha família, eu é que sou a chefe de família neste caso, eu é que dito as regras e quando vai para a outra casa já fico limitado. Ainda mesmo assim a pessoa quer, na sua lógica, participar, mas lá está. Se não for autorizada, não é? Não é uma participação, é uma interferência. Daí que eu tinha dito que a interferência é algo exterior, é algo que sempre vem de fora e que exerce de uma certa forma alguma influência e que repercute aqui em determinadas consequências, que podem ser boas ou más. Vamos ver também outras coisas que pode acontecer. Por exemplo, há aqueles jantares, almoços de família. Se um dos cônjuges sabe que o sogro ou a sogra não gosta dele ou não gosta dela, deve participar só para agradar a sua companheira ou companheiro, esposo ou esposa? É uma pergunta muito complicada de responder, porque eu acho que cada pessoa terá que responder por si. Tem que ponderar, não é? Exatamente, era o que eu ia dizer. Tem que conversar e, digamos, pesar até que ponto essa participação, ainda que forçada, entre aspas, poderá ser benéfico para a vida do casal ou é tão nefasto para a pessoa enquanto ser individual que ela não consegue ir e sentir-se bem. O importante, eu acho, que é a comunicação e as pessoas falarem francamente. Porque eu penso que também se a outra pessoa, quando gostam de nós, também não querem que nós estejamos tristes ou à força num determinado sítio. Portanto, tem que haver uma negociação, tem que haver uma conversa e também gostaria de chamar aqui a atenção que muitas das vezes uma das estratégias por parte de um dos membros do casal é fazer de contas que não se passa nada. E isso não é nada bom para o casal. Porquê? Porque, como disse a Patrícia, é o somatório de tantas situações negativas que depois chega a um determinado ponto que já não há conversa que salve, digamos assim, a vida daquela família. E quem faz isso mais, Lia? Durante as pesquisas e analisando um pouco a sociedade, nós sabemos que a maioria das famílias são constituídas basicamente, como chefe de família é a mulher. Então, tendencialmente, essa interferência é vista quase como exclusivamente interferência feminina, porque a mãe é quem provide os seus filhos. Em Cabo Verde, são as mães que cuidam dos seus filhos. Nós sabemos, há estudos que indicam que a ausência do homem é muito grande, na grande maioria das famílias, e, portanto, é natural
que essa interferência menos boa seja exercida pela mãe, neste caso pela sogra, que, como disse a Patrícia, tem as suas expectativas, ela fez muitos sacrifícios pelos filhos e de repente acha que aquilo que o filho ou a filha está a receber não é suficiente e então, atendendo a essa vida de sacrifício, a essa vida de parceria, como a Patrícia disse, ela depois sente-se no direito e sente-se até obrigada a intervir para, de certa forma, ajudar o filho. Também queria aqui destacar que alguns dos estudos que eu consultei, normalmente esta interferência não é feita com o objetivo de magoar ou prejudicar, é sempre numa perspectiva de praticar o bem. Só que nem sempre o que nós fazemos com boas intenções acaba por ter consequências positivas. Participar de almoços e jantares contra a vontade deve acontecer? Isso faz mal, não faz? Olha, contra a vontade, sim, faz mal, faz mal. Nós também não vou repetir aquilo que a colega já disse, mas também temos que ser fiel também a nós mesmos relativamente ao sentir-se seguro, sentir-se amado. Normalmente eu não vou para um lugar que eu não me sinto, não tenho sentimento de pertença e que as pessoas não me querem lá, por exemplo. Então não vou sentir-me confortável. Então é ser fiel também a mim mesmo e ter aqui um diálogo entre casal, não é? É consertar também aqui nesse caso com a mulher ou com o marido e tomar uma decisão. Eu não vou para algum lugar, não vou para este lugar porque me traz incómodos e que não vamos ter um ambiente saudável. Qual é o objetivo desses encontros? É aquela parte, primeiramente, de reunião familiar, não é? É o reforço dos laços também afetivos, não é? E também o contacto, que é extremamente importante. Mas indo de uma forma obrigatória, eu não vou nem sequer contribuir para que este efeito ocorra. Então, neste caso, é ser fiel a mim mesmo e entrar em acordo. Infelizmente, terão que ir sem, por exemplo, terão que habituar com a minha ausência. E já temos uma pessoa em linha, temos Cátia Araújo, ela está conosco em linha. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Nós gostaríamos eu começo por pedir desculpas pela minha voz. Ando com problema de tiroide, por isso estou um pouco rouca. Mas estamos a ouvir e a entendê-la muito bem. Esteja à vontade, tem 1 minuto para fazer o seu comentário, então. E também, se tiver pergunta. Pois, queria cumprimentar a Lia e a Patrícia. E também queria dar uma chega em relação ao tema que eu achei muito importante e também pertinente. É assim, a interferência familiar, eu penso que é com boas intenções, como as colegas acabaram de dizer. Mas nem sempre as boas intenções terminam bem. Eu sou casada, tenho 2 filhos, já passei por situações como esta e penso que há um limite para tudo. E a família deve ser um apoio e nunca um problema. E também penso que as famílias devem consertar sempre entre o casal e não com a sogra, o sogro, as cunhadas, os cunhados. Porque, na maioria das vezes, acabam por criar conflitos desnecessários. Por exemplo, muitas vezes a sogra interfere na vida do casal e nas pequenas coisas, como no gosto do filho, a forma como o filho gosta das coisas, muitas vezes na educação dos filhos, e eu penso que não é o correto. Podem sim dar uma orientação, caso seja necessário, podem aconselhar, se forem pedidos ou solicitado um conselho, mas nunca interferir de forma que o casal entre em conflito. Muitas vezes eu vejo, por exemplo, os pais tentando dar uma boa educação para os filhos e vem a avó, ou materno ou paterno, interferindo que a criança não pode ser educada daquela forma, não pode ser colocada determinados limites ou regras. Então isso acaba criando pequenos conflitos dentro do seio familiar. E como a Lia disse, cada família deve estipular as suas regras, mas há regras que são universais. Por exemplo, chegar à casa das pessoas sem avisar não é o correto, mesmo que a sogra mora em cima e eu moro embaixo. A educação permite que ela pergunte se pode ir para a minha casa.
e não chegar a qualquer hora. É uma questão de educação. Quando uma mãe fala com o filho, a avó não deve interferir. Por quê? Porque depois acaba perdendo a autorização em relação ao filho ou à filha. Então é necessário que nós estabelecemos determinados limites onde a família pode interferir e onde a família não pode interferir. E essa interferência deve ter sempre o objetivo de ajudar e não de criar conflitos. Tá bem. Nós agradecemos as suas contribuições neste programa. Muito obrigado. De nada. Boa noite. Boa noite. Pronto, vamos agora aos comentários também. Primeiro a Patrícia. Se calhar vou pegar na questão, essa questão mais nova que ainda não abordamos, que é essa questão dos filhos, que é ainda mais sensível, não é? Porque são filhos e ao mesmo tempo são netos. O que é que os avós fazem? Avós têm um sistema compensatório relativamente aos filhos e projetam no neto ou nos netos. Nesse caso, por exemplo, ao abrir, por exemplo, as regras para o neto, mas ao pensar, fazer uma retrospectiva como foi a educação do filho ou da filha, era diferente, não é? Então, aqui podemos ver, por exemplo, elas praticamente têm um sistema compensatório. Aquilo que eu não consegui fazer com o meu filho, eu vou fazer com o meu neto, com a minha neta, não é? Então, aqui, se não perceber essa dinâmica também, nós também ficamos sempre com essa sensação de que os avós devem interferir porque são avós, porque tem aquela figura mais maternalista, mais de afeto, não é? Então aqui é só para fazer aqui esse balanço em termos do sistema compensatório, porque podemos ver, por exemplo, quando somos mães, pais, praticamente estamos consumidos com a nossa vida profissional, não é? E resta-nos um pouco tempo, por exemplo, para as questões do cuidado, do acompanhamento do filho. Não quer dizer que não façamos sim, mas o tempo é limitado. Mas os avós já têm aquele tempo, não é? Que pode ninar o filho, que pode fazer todas as suas vontades e que não teve a oportunidade Patrícia, de fazer na altura. hoje em dia temos avós muito mais jovens e que não têm esse tempo. Dizem claramente que aqui, não podem fazer isso. Aqui, por exemplo, estou a falar dos nossos avós que já com uma certa geração mais anterior. Agora, temos avós, sim, mais jovens, que praticamente acontece o contrário. Não é? Pelo fato de serem jovens, não é? Não fazem a sua interferência ou a educação para com os netos, não tem esse mesmo sentido. Porquê? Porque são novos e também estão nessa dinâmica profissional, estão nessa dinâmica familiar e nessa dinâmica social, não é? Então, eu estava a posicionar a avó já falando aqui como a nossa colega Celeste falou dos conflitos intergeracionais, então é dessa geração, porque ainda existe muito. Não é? Porque também ainda há uma grande parte da sociedade em que a avó é a principal figura de apego, principal figura de vinculação dos netos, não é? Vamos ouvir também a Lia Medina sobre o que disse aqui a Cátia hoje. Concordo com o que disse a Cátia e até avançaria mais um pouco, que nós temos uma sociedade muito vincada pela imigração do pai, da mãe, muitas vezes, já tinha dito aqui a questão de que a mãe é mãe solo e, portanto, quando a mãe emigra, aparece sempre, normalmente é a avó materna, que acaba por se ocupar dos filhos. E, de facto, a presença dos avós e, sobretudo, das avós em Cabo Verde é muito forte e é muito constante. Só que, lá está, uma coisa é a avó estar a substituir a mãe, que está ausente devido à imigração, outra coisa é a mãe e a avó estarem a partilhar o mesmo espaço e a querer, entre aspas, partilhar a educação dos filhos. A educação dos filhos já é algo complicado por si só e, sobretudo, quando entram pessoas com as diferenças intergeracionais, com diferenças devido, portanto, ao maior esclarecimento e acesso à informação, isso se torna mais complicado. Mas o que é que nós podemos fazer nesses casos? Por exemplo, é dizer à criança, olha,
em nossa casa estas são as regras, na casa da avó, dos avós as regras são outras, e isso também até ajuda a própria construção da identidade pessoal da criança, do jovem, perceber que de facto há dinâmicas familiares diferenciadas de casa para casa, de família para família. E, Lia, gostaria de lhe perguntar, então, como fazer para evitar que os familiares atrapalhem o relacionamento do casal? De uma forma assim, geral. De uma forma geral e evitando aquela intervenção negativa, não é? Portanto, salvaguardando que a participação é natural, é saudável e deve acontecer. Portanto, haver sempre comunicação entre o casal, portanto, para estipularem as suas regras, e a comunicação deve ser não apenas no início da convivência em conjunto, mas durante toda a vida. Falar abertamente, portanto, não ter medo de identificar aquilo que nos magoa e aquilo que não nos sentimos confortáveis, mas sem fazer disto de uma forma acusatória. Portanto, falar de factos concretos. Olha, aconteceu isto e eu não gostei. Ou sucedeu-se aquilo e magoou-me. Outro aspecto, a questão do distanciamento, portanto, um distanciamento QB, não é um distanciamento constante e permanente, mas dar espaço e margem para as pessoas estarem mais isoladas ou estarem próximas quando entenderem. Outras questões, por exemplo, não falar mal da família do nosso parceiro ou parceira, portanto, não apontar críticas. Há bocado falamos naquela questão de não contar tudo. Há muitas coisas que são íntimas do casal, portanto, nós devemos ponderar muito bem aquilo que partilhamos, porque depois é natural, o casal reconcilia-se, mas as mágoas podem tender a permanecer. E vamos ouvir também a Patrícia, também poderá dar outras dicas para encerrar. Se calhar acrescentaria a palavra respeito naquilo que a colega já disse, não é? É respeitar, não é, tudo aquilo que a família, nessas regras, nesses limites, sobretudo esses limites, não é, até onde definir, e esses limites devem ser feitos de forma clara, não é? Um tanto flexível por causa dessa questão do suporte, que é a rede de suporte, como eu já tinha dito, não podemos aqui quebrar ou bloquear essa rede de suporte, e também investir, sobretudo, na priorização do casal, não é? Então, o casal deve priorizar a sua construção, porque é uma construção conjunta, ou seja, é um relacionamento que vou fazer uma analogia com uma rosa, que está a crescer, que é sensível, que é bonita, e que nós devemos investir no cuidado, no carinho, no respeito e, sobretudo, no alimentar diário, não é? E nesse alimentar diário nós vamos buscar, por exemplo, os aspectos positivos na família, família alargada, na sociedade, para manter essa fragilidade que a rosa tem e que, ao mesmo tempo, é bela, não é? Não sei se consegui passar com essa analogia, mas que, ao mesmo tempo, que criamos aqui um produto com força, não é? E que praticamente pode estar preparado para enfrentar essas tais interferências externas. Também eu agradeço a Lia Medina, enquanto socióloga, também a Patrícia Évora, as duas por estarem aqui connosco neste programa Sociedade Aberta. Muito obrigado por darem aqui a vossa contribuição nessa questão de interferência da família na vida do casal. E hoje, como viu, nós falamos aqui da interferência da família na vida do casal. Pode rever este programa e outros nas nossas plataformas digitais. É só procurar no YouTube da RTC e vai encontrar este programa e outros. Também pode sugerir temas para nós conversarmos aqui nas próximas edições. Voltaremos a estar juntos agora na próxima terça-feira, às 6 da tarde, no dia 17 de janeiro. Vamos estar a falar sobre relacionamento conjugal e familiar. Fique bem